Olá pessoal, meu nome é Nívia Nonato e hoje iremos conversar sobre sinais e sintomas no emagrecimento. Bem, a semiologia ela compreende o estudo dos sinais e sintomas no paciente, em que os sinais representam as manifestações clínicas, ou seja, manifestações que são observadas pelo examinador por meio da inspeção, palpação ou ausculta. Já os sintomas são sensações subjetivas, sentidas pelo indivíduo e não visualizadas pelo examinador. E essas avaliações são realizadas por meio da anamnese nutricional. Dentre a anamnese nutricional, existem alguns aspectos importantes a serem investigados, como, por exemplo, neuromuscular e linfático, se o paciente apresenta fraqueza muscular, fadiga crônica ou cansaço constante e inchaço no corpo. Nas articulações, se o paciente apresenta artrite e dores articulares. Boca, halitose, mau hálito e aftas, respiratório, rinites e sinusite e asma. Imunológico, se é um paciente que fica doente com certa frequência, com muita frequência, se é um paciente que teve Covid-19, isso é um aspecto muito importante a ser considerado. Aspectos gastrointestinais, como falta de apetite, náuseas, gastrite, úlcera, gases ao longo do dia, distensão abdominal. Unhas e cabelos, as unhas estão frágeis, quebradiças, as unhas apresentam manchas brancas, cabelos ralos e quebradiços. No sistema nervoso hormonal, é um paciente que apresenta muita ansiedade, estresse, dificuldade para pegar no sono, apresenta uma compulsão muito forte por comer doces. E o ciclo menstrual, que tem características como a TPM, o inchaço e dores nas mamas. Uma característica muito importante que devemos observar no paciente é essa burra lingual. A cavidade oral e intestinal são os principais locais de bactérias digestivas humanas. Então, a colonização dessa microbiota oral, ela pode induzir doenças inflamatórias. Ou seja, além da disbiose, que também está relacionada a essa microbiota oral, a gente pode ter a presença, por exemplo, de artrite reumatoide e de câncer coloretal. Evidências apontam que a composição alterada da microbiota dessa burra lingual pode desenvolver, por exemplo, hipertensão em pacientes com menopausa. Então, é extremamente importante nós avaliarmos a língua, né, a cavidade oral desse paciente. Uma outra pergunta importante para fazer ao seu paciente: ele apresenta constipação? A constipação é um sintoma comum de doenças inflamatórias intestinais. É diagnosticada por menos de 3 evacuações por semana e ou dificuldade para evacuar, uma sensação incompleta de evacuação, um aumento na dureza das fezes, distensão abdominal e dor. Então, estudos demonstram que reações positivas entre a obesidade e o risco de doenças inflamatórias intestinais. Um outro aspecto importante é que a obesidade pode aumentar o risco de distúrbios gastrointestinais devido à liberação de citocinas pró-inflamatórias, dentre elas a interleucina 6. A interleucina 6 ela é liberada por macrófagos intestinais e células TCD4 que estão presentes na mucosa de pacientes com doenças inflamatórias intestinais. E uma outra questão extremamente importante é que essas citocinas elevadas e um paciente que já apresenta alteração de humor e dor crônica pode levar a acarretar um comprometimento cognitivo desse paciente. Então, é importante a gente observar como se encontra a constipação nos pacientes com obesidade. Uma outra questão importante é abordar o estresse e o paciente com excesso de peso. Então, aqui a gente tem vias que vão conectar o estresse à obesidade. Então, a cognição, por exemplo, ela é importante pela autorregulação, é importante para controlar o próprio comportamento alimentar, que está relacionado, por exemplo, à questão da redução de peso por meio da alimentação adequada e atividade física. Porém, o estresse ele vai prejudicar
esses processos de autorregulação. E isso está muito relacionado à questão, por exemplo, de tornar o paciente mais susceptível a processos emocionais. Indivíduos que estão sob maior estresse, eles tendem a se alimentar mais, principalmente de alimentos que são ricos em açúcares e gordura saturada. Muitos estudos demonstram isso, que quanto maior a carga de trabalho, maior o consumo de alimentos ricos em carboidratos simples. Quanto maior o nível de estresse, menor será, os maiores níveis de estresse estão associados a menos atividade física. E um outro fator importante para avaliar nesse paciente é o seu sono. Como é que anda o sono do paciente? Então, o estresse, por que avaliar o sono? O estresse, ele altera o sono. E a menor duração de sono está associada a uma maior probabilidade de obesidade. Então, a obesidade, a menor duração do sono, né, que é relacionada à obesidade, ele pode promover fadiga, a diminuição da termogênese, né, e o aumento da fome, de preferência por alimentos que sejam ricos em gordura e carboidratos. O estresse ele também está relacionado à ativação da cascata fisiológica do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, também conhecido como HPA. Essa ativação vai liberar cortisol, e o cortisol está intimamente relacionado com a promoção da obesidade. Então, o cortisol ele promove a deposição de gordura, principalmente na região abdominal. E no que diz respeito a questões bioquímicas, o estresse pode gerar obesidade. Ao aumentar repetidamente a leptina, vai ter uma contribuição, esse aumento repentino vai contribuir para a resistência à insulina e obesidade ao longo do tempo. Estudos encontraram aumentos dos níveis de grelina na condição de estresse. Grelina e leptina estão relacionados ao apetite. Já o neuropeptídeo Y, que é um peptídeo que estimula a fome, em conjunto com o estresse, ele pode promover uma maior adiposidade. Então, a gente vê aqui todo um conjunto intrincado de fator, essa interação, né, de cognição, comportamento, fisiologia e bioquímica no estresse que acarreta no quadro de obesidade. Uma outra questão importante a ser observada é a inflamação. A inflamação e a resistência à insulina estão comumente associadas à obesidade. Elas desempenham um papel importante no comprometimento da saúde humana pela questão de alteração de metabolismo glicídico, metabolismo lipídico, no músculo esquelético, no fígado e no tecido adiposo. Então, se, por exemplo, ocorre diminuição da atividade de vias de sinalização da insulina, isso pode ser uma das principais causas do desenvolvimento da inflamação de baixo grau na obesidade, que é conhecido também como inflamação metabólica. Uma das principais características da inflamação induzida pela obesidade é a infiltração no tecido adiposo, no fígado e no pâncreas. Infiltração de quê? De células imunológicas, como macrófagos, células T e interleucinas. Essa infiltração de células imunológicas nesse tecido adiposo vai promover uma mudança fenotípica do tecido adiposo branco. E daí a gente se pergunta, mas o que observar nesses pacientes? Então, inflamação, obesidade. Observar se o paciente apresenta comorbidades, observar se o paciente apresenta resistência insulínica, a circunferência abdominal do paciente e o processo infeccioso nos últimos meses. O paciente teve Covid-19, o paciente apresenta candidíase de repetição, então todo um processo deve ser considerado nesse paciente. Quando a gente fala da mudança fenotípica do tecido adiposo branco, o que é que a gente observa nisso? O ganho de peso e a obesidade, elas vão causar uma mudança fenotípica nesse tecido adiposo branco, ou seja, a gente vai ter adipócitos mais inflamados, adipócitos disfuncionais, que está relacionado com a infiltração de células imunes, ou seja, esses adipócitos hipertróficos e as células imunes, elas vão impedir a secreção de citocinas anti-inflamatórias. E isso que irão diminuir, né, e que irão reduzir a resistência periférica à insulina. Então, aqui a gente tem nesse tecido uma infiltração de mastócito, de neutrófilo, de células T, de células B.
e isso vai induzir a inflamação do tecido adiposo. Então, quando a gente compara um tecido anti-inflamatório, um tecido em sua homeostase, e um tecido com infiltração de células imunes, ou seja, os adipócitos hipertrofiados. Uma outra questão importante a ser avaliada nesses pacientes são os distúrbios esofágicos. Então, o excesso de peso corporal, em particular a circunferência abdominal, ela pode produzir uma maior pressão no esfíncter esofágico. Então, essas alterações, elas podem resultar, por exemplo, em regurgitação, esofagite, doença do refluxo gastroesofágico, que podem progredir para o esôfago de Barré e adenocarcinoma de esôfago. Então, a doença de refluxo gastroesofágico é um distúrbio crônico, caracterizado pela azia, onde a gente observa que ocorre quando o ácido gástrico ou a bile, elas refluem do estômago para o esôfago e induzem a inflamação da mucosa gástrica. Alguns pacientes com doença do refluxo gastroesofágico também apresentam náuseas e vômitos crônicos. Uma outra coisa importante a se ressaltar é que a associação do IMC com refluxo gastroesofágico é mais forte em mulheres com obesidade do que em homens com obesidade. E essa diferença ela tem sido muito atribuída ao aumento dos níveis de estrogênio nas mulheres. Uma outra questão importante a ser avaliada são as carências, as deficiências de vitaminas e minerais. Então, a gente tem deficiências de vitamina A, vitamina D, complexos de vitamina B, B3, B5, ácido pantotênico, folato, cobalamina, vitamina E, zinco e ferro, magnésio e selênio. E por que é importante que a gente conheça esses biomarcadores laboratoriais? Porque uma suplementação vitamínica oral, vai modular a composição microbiana, pois vai aumentar a diversidade metabólica. Cepas bacterianas específicas vão sintetizar as vitaminas, como por exemplo a B1 e a B2, e claro, junto com uma alimentação adequada, que vai proporcionar um melhor status de vitaminas e de minerais nesses pacientes. Então, conhecer, geralmente na obesidade a gente tem deficiência dessas vitaminas e minerais, e conhecer essas estratégias é importante para um melhor tratamento nutricional para o paciente. Aqui nós temos algumas repercussões clínicas de deficiências de excesso de vitaminas e minerais, como por exemplo, deficiência de biotina e zinco, está relacionada à alopécia, biotina, zinco, proteína e cobre a cabelos ralos, a dificuldade de enxergar a biotina, zinco, ao cobre, a irritação, biotina, piroxidina, riboflavina, dermatite, niacina, zinco e manganês, a descamação da pele relacionada a zinco, vitamina A, riboflavina, niacina, unhas frágeis e quebradiças, cálcio, ferro, zinco, aftas, que são as feridas na boca, ao ácido fólico, dores abdominais, piridoxina, vitamina B1 e vitamina A, e digestão lenta, vitamina B12. Uma outra ferramenta muito importante que é utilizada por nós nutricionistas na prática clínica é a escala de Bistro, de consistências de fezes. Então, vai do tipo 1 até o tipo 7, cada tipo com a sua característica. Então, é uma ferramenta importante até para a gente nos orientar qual vai ser a conduta melhor para esse paciente, né? Para nos orientar se esse paciente apresenta disbiose, uma doença inflamatória intestinal, uma alergia alimentar. Então, é uma ferramenta extremamente necessária na nossa prática clínica. Vamos lá agora para o nosso caso clínico. Então, a paciente é uma paciente do sexo feminino, 23 anos, tem um peso de 72 quilos, altura 1,53 e o CMC deu 30,9 kg por metro quadrado. O que é que significa isso? Qual é o nosso diagnóstico? Que é uma paciente que apresenta obesidade grau 1. O percentual de gordura dessa paciente é de 40,5, de acordo com a fórmula de Pollock das 3 dobras. E quando a gente vai classificar esse percentual de gordura, observamos que apresenta um alto percentual, acima de maior do que 31, quando a gente pega a idade dessa paciente.
Então, a circunferência da cintura dessa paciente é de 84 centímetros, então essa paciente apresenta um risco elevado de complicações metabólicas, de acordo com essa tabela da OMS. Então, a gente observa que maior ou igual a 80 centímetros já apresenta um risco elevado de complicações metabólicas que estão associadas à obesidade. Quais foram os objetivos dessa paciente? O objetivo dela é o emagrecimento, o controle da ansiedade, diminuir a vontade de comer doces e tratar essa constipação. Então, as principais queixas dela foram a dificuldade do processo de emagrecimento, ela não pratica atividade física, dificuldades para evacuar, então ela evacua a média a cada 3 dias e sente muita dor a evacuar. Ela apresenta fezes do tipo 2 da escala de Bistro, relata muitos gases, dorme 5 horas por dia e relata que o sono é bastante agitado, refere muito cansaço e ansiedade e relatou que está com muitas aftas e manchas escuras no pescoço e apresenta uma baixa ingestão hídrica. No recordatório alimentar, faz apenas 3 refeições ao dia, belisca bastante durante o dia, relata comer muito rápido, consome muito poucos vegetais, gosta de carnes com bastante gordura, não leva a refeição de casa para o trabalho, ou seja, ela sempre está pedindo refeições por aplicativo, e seu jantar é composto por café e pão francês. Nos exames laboratoriais dessa paciente, o que eu pude observar? A paciente apresenta leucócitos acima dos valores de referência, assim, 13.630. Então, esse valor alto de leucócito ele pode ser um indicativo de uma inflamação, de uma alergia, um estresse ou até mesmo um risco metabólico. O colesterol da paciente, ela apresenta um colesterol de 250 miligramas por dl, então é um colesterol que está acima do que é preconizado hoje pela literatura. Então, estudos apontam que um colesterol total entre 210 a 240, ele vai apresentar um menor risco em mortalidade por doenças cardiovasculares. A vitamina D, ela apresenta abaixo da normalidade, então é importante estarmos atentos à vitamina D, porque uma deficiência de vitamina D ela gera um maior risco do desenvolvimento da tireoidite de Hashimoto, é uma doença autoimune. E o cortisol, é uma paciente que apresenta um quadro de estresse elevado, então o exame bioquímico dela no cortisol pela manhã apontou valores aumentados, né? E valores aumentados de cortisol são indicativos de estresse. Então, quais são as condutas para esse paciente, condutas nutricionais? No exame físico, avaliar a presença de aftas e a acantose nigricans, que é a mancha escura, que é a hiperpigmentação da pele, que tem sido associada a diversos distúrbios metabólicos, como, por exemplo, a resistência insulínica. A dificuldade no emagrecimento dessa paciente pode estar relacionado à disbiose, então eu solicitaria mais exames, avaliar o biomarcador hepático, da tireoide, porque são marcadores que estão relacionados à dificuldade da perda de peso e à constipação. O cansaço relacionado com os hormônios da tireoide. Eu não iniciaria com a restrição calórica, iniciaria no segundo momento da consulta, né? E sim, iniciaria mais com uma reeducação alimentar. Conversaria com a paciente a questão de aumentarmos o consumo de frutas e legumes aos poucos. Uma estratégia nutricional bastante interessante para essa paciente seria a dieta do Mediterrâneo, porque é uma dieta que tem um padrão alimentar baseado em vegetais. É uma dieta com padrão rico e bastante antioxidantes, então aí a gente já vai para aquela questão da inflamação e gorduras insaturadas e o uso de ervas e especiarias, sempre atentando para a tolerância da paciente. Suplementaria a vitamina D, né, porque a vitamina D é extremamente importante para as questões de obesidade, de disbiose. Suplementaria com 2.000 UI por dia. Recomendaria fibras insolúveis menos fermentativas por causa do quadro de constipação dela. Então, o psyllium, por exemplo, de 12 a 15 gramas por dia. Indicaria chás como hortelã e erva cidreira para flatulência.
chá verde para redução dos níveis de colesterol dela. Recomendaria o uso de gengibre em sucos e chás após as refeições pelo seu caráter anti-inflamatório. Para o manejo do sono, óleo essencial de lavanda, o sono e ansiedade, tá? E o chá de mulungu na ceia. E incentivaria a ingestão de água. Antes de continuarmos, não esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar esse conteúdo e curtir esse conteúdo. É extremamente importante que você curta para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Uma outra questão importante também que podemos utilizar de estratégia nutricional é falar para o paciente a questão de como preparar o feijão, a lentilha, o ervilha e o grão de bico, através do molho dessas leguminosas. Então, deixar o feijão de molho, lentilha, ervilha, grão de bico por volta de 6 a 8 horas, trocar essa água e é um procedimento. Só que a gente também pode adicionar nessas leguminosas uma enzima. Um exemplo que eu coloquei foi a enzima de Gileve. Então, ela vai propiciar uma diminuição dessa distensão abdominal, desses gases, desse desconforto que a paciente relatou que ela sente durante o dia. E em alguns casos de prescrição de formulação, eu coloquei 2 formulações interessantes. Eu não coloquei nenhuma formulação para perda de peso, porque primeiro eu quero reeducar essa paciente, organizar o intestino dela, arrumar a casa e depois, futuramente, eu entro com uma formulação de probiótico, de pré-biótico, mas inicialmente para reeducar essa paciente. Então, eu coloquei 2 formulações de ansiedade, para ansiedade e disposição, já que é uma paciente que apresenta um cansaço, muita fadiga, e a vontade de comer doces, né, principalmente na TPM. Então, essas 2 formulações importantes aliadas a uma reeducação alimentar para esse paciente. Então, por que eu escolhi essas formulações? Porque o ginseng ele vai atuar na melhora da resistência e o alívio ao estresse e à fadiga. O relora diminui a ansiedade e a agitação do sono, melhora os níveis de cortisol e compulsão alimentar que estão relacionadas ao estresse. O cerenzo vai atuar na ansiedade, na irritabilidade e nos distúrbios do sono. A L-teanina, ela tem uma ação bem interessante porque ela vai atuar em receptores dopaminérgicos e serotoninérgicos. E isso vai promover, vai ter uma ação calmante, sem ação sedativa, mas vai reduzir a ansiedade e os sintomas depressivos. E, por fim, coloquei o 5-HTP, que é responsável por promover o efeito da saciedade. Então, foram estratégias que eu utilizei para dar um plus, né, para melhorar a prescrição, para melhorar o tratamento nutricional dessa paciente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima!